Eu vou fazer uma conexão entre essa passagem que vamos começar a leitura agora e a passagem com a qual abrimos o culto. Lucas capítulo 14, versículo 25. O preço do discipulado. Eu farei a leitura em voz audível, que o texto é um pouco grande, e vocês acompanhem em silêncio nas vossas Bíblias. É um texto bem conhecido de vocês. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se a ela, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando do preço do discipulado, ok? Cada discípulo de Jesus tem que ter consciência que há um preço, e não é barato. Não é barato. Não é baixo, não está em promoção, não tem barganha, não existe preço de banana, tá bom? O preço é alto. Aquele que não aborrecer pai, aborrecer mãe, aborrecer esposa, marido, aborrecer filho, filha, irmã, e a si mesmo, sobrou nada. Ou seja, o preço qual é? Tudo. Estão entendendo? O preço é tudo. Por isso nós vamos conectar esse texto ao Salmo 32 que nós lemos. Quando Deus disse no versículo 8: eu quero instruir vocês. Eu quero de bom grado, docemente ensinar vocês. Não sejam como o cavalo e como a mula que precisa de cabresto. Eu não quero dominar vocês. Eu não quero dominar você, pastor João. Eu quero que você voluntariamente, carinhosamente, de forma gentil, aceite meus ensinos, aceite meu conhecimento, aceite minhas instruções. Ok? Nós lemos no início. Por que razão precisamos dessa guia do Senhor? Por causa do preço que temos que pagar. O preço é muito alto. E Ele sabe disso. Se nós não estivermos sendo guiados por Ele, não suportaremos o preço. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem condições de acabá-la? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus está dizendo: vocês calculem. Estou vendo vocês me seguirem, e é uma multidão. Agora eu peço que vocês parem aqui no deserto comigo, façam a conta, porque o preço não é baixo. Jesus não seria aceito nenhuma equipe de evangelismo das igrejas de hoje. Não é? Eu creio que não. Eu creio que não. Hoje o evangelho que as igrejas estão querendo oferecer é um evangelho que só conta o lado clean da fé. O dark não conta. Não é? E nós precisamos entender o que Jesus disse. No mundo padecereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Depois ele diz: todos aqueles, todos, não fala nenhuma exceção, todos aqueles que quiserem viver piamente padecerão perseguições. Ou seja, nosso caminho é de vitória, mas em meio a lutas, em meio a perseguições.
pulamos de uma perseguição para outra, de uma dificuldade para outra, e toma um refrigério, e depois mais dificuldade, e toma outro refrigério, e depois mais dificuldade. Por isso que Deus diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Esse a morte quer dizer, inclusive se tiver que morrer, perder a vida. Não é até o dia do sepultamento só, é pouco. É inclusive se tiver que morrer por amor ao Evangelho, pela causa do Evangelho. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ok? Vamos continuar, não se assustem, não desistam, porque vocês acabaram de cantar o hino dizendo que valeu. Então, na verdade, vamos honrar o louvor, a adoração que sai dos nossos lábios, né? Fala, valeu. Está valendo a pena, né? Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal tornar-se insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o lixo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos voltar lá nos Salmos. Na verdade, esse estudo ele se divide em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar do preço. Ok? Preço do discipulado, preço que nos espera cada dia na nossa vida, cada perseguição, cada luta, ok? E vamos à solução que encontramos em Deus. Salmo 32, versículos 8, 9 e 10. Versos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do salmista: instruir-te-ei. É o Senhor Deus falando com o salmista. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então isso aqui está conectado na nossa vida através do Novo Testamento. Está falando do caminho de Cristo, ok? Então Deus está dizendo para a igreja: eu vou instruir vocês, eu os ensinarei o caminho que deves seguir, e eu guiar-te-ei com os meus olhos. Eu vou dar sentido à vida de vocês. Eu vou dar direção certa para que vocês não errem o caminho. Esta é a forma gentil de Deus nos guiar, de Deus nos conduzir, ok? Mas existe a forma não muito gentil, se nós formos rebeldes. Como é que Deus trata com rebelde? Versículo 9. Não sejais como o cavalo. Ele compara os rebeldes a cavalo. Não sejais como o cavalo, nem como a mula. Se Deus tivesse que falar isso hoje, numa linguagem bem popular no Rio de Janeiro, ele diria assim: não seja burro. Ok? É uma linguagem bem apropriada para isso que Deus está falando. Ok? Então Deus está comparando cavalo e mula com o cristão rebelde, que não tem entendimento, cuja boca
boca precisa de cabresto e freio. O que Deus está dizendo? Eu não quero lidar com vocês. Vocês são meus filhos. Eu não quero lidar com vocês como vocês lidam com um cavalo, como vocês lidam com um burro, com a mula, com a mula. Eu não quero lidar com vocês à base de domínio. Eu não quero constranger vocês, eu não quero lidar com vocês à base de colocar cabresto e puxar vocês, forçá-los no caminho. Não, eu não quero. E ele diz que os rebeldes, que Deus é obrigado a usar de cabresto, eles não têm entendimento. Ok? Versículo 10. Deus compara o rebelde com o ímpio agora. Ele diz, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, no versículo 8, Deus diz da maneira doce de nos guiar. A maneira agradável de nos guiar, como um pai guia um filho. Mas ele tem uma maneira de cabresto, quando o filho é rebelde. Porque Deus luta dessa maneira de dois modos. Porque Deus quer salvar a pessoa até mesmo da sua própria ignorância, da sua falta de entendimento. Aí Deus diz, esse rebelde é como um ímpio. Ele está destinado à dor, ao sofrimento. Aí Deus compara o do versículo 8 com o justo. Deus diz, mas aquele que confia em mim, a misericórdia o cercará. Deus usará de misericórdia. Podem tomar assento em nome de Jesus. Eu vou conectar esses dois textos, trabalhar primeiro com o preço do discipulado, para que você tenha entendimento do nível de profundidade a que Deus quer chegar, não é? Sabendo nós que a palavra de Deus diz em Romanos 8,14. Confiram aí se é 8,14. Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então a nossa marca de filho de Deus, ela, tá certo? Ela é decorrente de nós nos submetermos à guia do Espírito de Deus. É o versículo 8. Deus está, em outras palavras, dizendo, aquele que se enquadrar no versículo 8 do Salmo 32, ele está enquadrado em Romanos 8,14. Ele é filho. Ok? Mas Deus diz, se houver um filho que começou a agir de forma rebelde, eu vou ter que usar cabresto para ele não se perder. Eu vou ter que tratá-lo como burro, cavalo e mula e trazê-lo contra a vontade dele para o caminho, para ver se salva a bênção, para ver se salva esse co-herdeiro na salvação. Não pense que são poucas as pessoas, gente. Há muita gente que não entende, tem falta de entendimento, e por falta de entendimento continua no erro. Entra ano após ano e continua no erro. E Deus está lá com o cabresto sacudindo a mula de um lado para o outro. Mas a falta de entendimento não deixa a pessoa compreender Deus. E não deixa a pessoa ter contato com o amor de Deus. Esse é um problema seríssimo, não é? Então, a palavra de Deus diz que há um preço alto para nós sermos discípulos de Jesus, para sermos filhos de Deus. O preço é muito alto, tá? Não existe essa história, Jesus já pagou todo o preço na cruz e eu não tenho que pagar mais preço nenhum. Isso é o evangelho segundo qualquer idiota que resolveu botar a mão na cabeça e dizer, eis aí, tu é pastor, eu te chamei. Deu para entender? O verdadeiro evangelho que sai dos lábios de Jesus é o evangelho que diz que há um preço, e o preço não é barato, é alto. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Todos aqueles que quiserem viver piamente segundo Jesus Cristo padecerão perseguições. Olha para Tiago. Dos 12 discípulos, ele era selecionado entre 3 dos mais íntimos de Jesus. Jesus poupou a vida dele? Não. Ele teve a cabeça cortada. Nós não sabemos, não é? O dia de amanhã. O amanhã não nos pertence. O hoje ainda está tudo bem no Brasil. O hoje ainda há liberdade para louvar a Deus, adorar. Mas pode acontecer de nos aproximarmos do anticristo a um ponto tal que haja uma perseguição atroz contra a igreja no Brasil, como houve contra a igreja na Coreia do Norte. E os cristãos foram dizimados. E Deus levantou uma das maiores igrejas do mundo através de David Yang-Shu, justo na Coreia do Sul, que estava em guerra com a Coreia do Norte. Acabou a guerra, Deus levanta uma igreja poderosa do lado de um país não, porque era o mesmo país, né? O país foi rachado, dividido, ao lado daquele déspota, tirano e daquele povo que abraçou aquela crença ateísta. E até hoje está lá. E outros países no mundo também aconteceu a mesma coisa. Então, há um preço, há uma causa. Você vê os terroristas, eles defendem uma causa com a própria vida. Qualquer terrorista defende a causa dele com a própria vida. Muitos morrem achando que estão trabalhando para o Deus deles. Estão agradando o Deus deles. Eles entregam a vida em prol de uma causa. Eu estou falando de milhões de jovens no mundo todo. Milhões de jovens são seduzidos por doutrinas diabólicas e eles abraçam de maneira ferrenha, entregam e comprometem a própria vida. Fazem uma aliança de serem fiéis até com a morte à causa. Enquanto isso, nós cristãos temos a maioria do povo cristão que não tem causa, não abraça a causa de Cristo. Será que Cristo não quer que nós entreguemos a própria vida se for necessário? Sim, Ele quer. Ele diz em Apocalipse 3:2, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque Ele sabe que muitas vezes, em muitas situações nacionais, mundiais, muitas situações em determinados lugares do mundo, as pessoas vão ter que entregar a vida. Mês passado eu estava vendo uma reportagem da África, da Coreia do Sul, dizendo que na Coreia do Norte o governo mandou fazer um buraco lá para enterrar vivo uma família de cristãos. Descobriram que eles eram cristãos, abriram um buraco, botaram pai, mãe, filho, filha, todos, e deram a oportunidade deles negarem a Jesus para se salvarem. E a criança ainda disse, pai, nega para que a gente possa viver. E os soldados com paz para enterrá-los vivos. E foram enterrados vivos. O que aconteceu ali? Era um tipo de cristão que hoje é exceção no mundo. É muito difícil você estar numa igreja e encontrar cristãos dispostos a defenderem a causa de Cristo. É muito difícil. As pessoas estão atrás de cultos. É culto para livramento, é culto para bênção disso, é culto para bênção daquilo. As pessoas estão movidas por satisfações pessoais,
da própria vida, estão movimentadas pela luxúria, pela solicitude da vida material só. Muitas vezes, claro que há um remanescente fiel, claro que há. Eu creio que há cristãos que estão dispostos a tudo, dispostos como Tiago, degolado, mas não nega Jesus. Dispostos como preso, Pedro era o próximo da lista de Herodes, mas não negou Jesus. E Jesus aprove a ele mandar o anjo lá em resposta à oração da igreja. Hoje nós carecemos de cristãos que têm discernimento verdadeiro da Bíblia. A maioria não tem entendimento. A maioria está no evangelho que muitos pastores passaram a pregar, o evangelho mercadológico, o evangelho de mercado, o evangelho de oferecer às pessoas aquilo que satisfaz a carne delas. É o evangelho do dadá, onde as pessoas vão para a igreja para receberem. Elas não têm uma causa, sequer conhecem a causa de Cristo. Não tem a menor noção que Cristo tinha uma causa. Cristo não deu a vida por si próprio. Ele deu a vida pelos outros. Quando nós, muitas vezes, somos egocêntricos, estamos preocupados com a nossa vida, não com a vida dos demais. Tomamos decisões sem considerar a vida dos outros. Porque estamos preocupados com a nossa vida, somos movidos pelo egoísmo, pelo eu, pelo egocentrismo. E a impressão que dá muitas vezes é que na vida de alguns cristãos, o umbigo deles é o centro gravitacional da Terra. Parece que tudo tem que girar em torno do umbigo da pessoa. Porque as pessoas estão voltadas para o material. Deus quer a tua felicidade? Claro, Ele é Pai, Ele é bom. Se um filho lhe pede peixe, Ele vai dar serpente, disse o Senhor Jesus. Ele é bom, nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais Deus que é bom. Agora existe um outro lado, o lado do custo do discipulado, o lado do preço a pagar a qualquer momento, a qualquer instante. Para nós termos culto aqui na pandemia, foi uma pandemia lateral aqui com porta fechada, fazendo culto escondido. Por quê? Porque os comunistões aí do Brasil resolveram fechar tudo. Para atingir a igreja, atingir a fé do povo, atingir Deus, atingir os cristãos. Estavam um pouco se lixando para os trabalhadores que dependiam de dar leite para o filho. Pouco se condoendo. Ele tinha lá o porteiro do edifício trabalhando para ele. Ele tinha um entregador para entregar comida na casa dele. Você está entendendo? Então, Jesus ele não falseou com a verdade, escondendo esse lado do preço do discipulado. Ele não falseou. Por isso é que ele parou a multidão e disse, olha, para tudo. Vocês têm que calcular o preço que é me seguir. Não acha que vai me seguir e que tudo vai ficar mil maravilhas, não. Para com isso. Existe um outro lado. Existe o lado de batalha espiritual, de enfrentar demônios, enfrentar seres espirituais poderosos, de uma força terrível. Eles atuam na escuridão, eles atuam nas trevas. Satanás é enganador, embusteiro, fraudulento, mentiroso. Entenda, vamos enfrentar tudo isso. Tudo isso. Por isso Jesus disse, se você não quer se negar a si mesmo, volta daqui. Volta, está perdendo tempo.
Não quer tomar tua cruz para me seguir? Ah, tem uma cruz para seguir? Tem, e é pesada, tem que tomar a tua cruz para me seguir. Tem que negar-se a si mesmo. Mas o que é, Senhor? Eu me negar a mim mesmo. Nega o teu eu, nega a tua carne, nega os prazeres da tua carne. Assume a minha causa. Viva em santificação, viva se consagrando. Há um preço. Eu disse aqui no último estudo, há um preço pelo poder de Deus, há um preço pela unção de Deus. O preço é a oração, o preço é o jejum, o preço é o estudo da palavra. É um alto preço? É um alto preço. É um alto preço. Porque tem que ser feito toda hora, sempre. É o tempo todo lutando contra as trevas, buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus, buscando Deus em oração de manhã, buscando de noite, buscando de madrugada, fazendo jejum, 1, 2, 3 vezes a semana, 3 dias seguidos. Outros fazem mais tempo ainda, é subindo um monte, descendo um monte, consagrando em oração. Tem preço a pagar. Entenda, é o preço do discipulado. Aleluia. Mateus 16, 24, abram lá. Diz a palavra de Deus assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que Jesus está dizendo? Se a pessoa for ameaçada de morte e quiser salvar a sua vida, vai ter que largar a cruz. Vai ter que deixar de negar-se a si próprio. E Jesus está dizendo, e vai perder a vida. A vida eterna. Perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perde a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Aleluia. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uau! Há uma palavra de glória, há uma palavra de bênção, mas Jesus é claro, Deus não nos poupa da verdade. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Abre comigo em Hebreus, capítulo 11. Versículo 32, capítulo 11, encontraram? Diz a palavra de Deus assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do poder do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, que foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Abriram mão do livramento, aceitaram uma tortura, aceitaram morrerem debaixo de tortura, não quiseram livramento para obterem uma melhor ressurreição. Misericórdia.
E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, como Isaías foi cerrado ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno deles. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, cavernas na terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Uau! Promessa de ver o Messias. Muitos morreram sem ver o Messias. Uau! Meu Deus! Paulo chegou ao ponto de dizer, não é? Aleluia! Em 1 Coríntios, Paulo chega ao ponto de dizer que ele foi açoitado muitas vezes em prisões, muitas vezes passando fome, nudez. O apóstolo Paulo, estamos sujeitos a tudo isso. Não podemos nos impressionar por estarmos num país que ainda há liberdade para pregar o evangelho. Ainda há uma certa tolerância, um certo respeito da própria população não crente. Então precisamos entender que há um preço do discipulado. Precisamos abraçar a causa de Cristo. Qual é a causa de Cristo? Salvar o maior número possível de seres humanos. Como é que ele vai salvar? Através de nós. Então nós temos que abraçar a causa dele. E não pararmos de evangelizar. Não pararmos de pregar a palavra. Não pararmos de orar, de jejuar, de consagrar. Temos que ter obstinação. A causa de Cristo precisa ser a nossa causa. Precisamos abraçar essa causa, dispostos a morrer por ela, dispostos a enfrentar a morte por ela, dispostos a enfrentar a perseguição por ela, porque esse é o verdadeiro evangelho. O crente, quando entende isso, ele está revestido de autoridade, de poder, de conhecimento, de entendimento. Ele está preparado para o que der e vier. Nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é o Brasil. O nosso destino final não é a terra. Entenda. Deus, no Salmo 38, quando ele falou no capítulo 8, ele disse: o meu plano é instruir vocês. Eu não quero instruir por base de cabresto, de domínio. Vocês são meus filhos. Não sejam rebeldes. Aceitem a minha instrução. Os meus olhos estão contemplando vocês. Aceitem meus ensinamentos. Inclinem o vosso coração a estudar a minha palavra. Eu pegarei vocês pelas mãos e guiarei pelo caminho. Oh, meu Deus! Guiarei pelo caminho. Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Uau! Então a palavra de Deus, entenda em nome de Jesus, é a primeira maneira que o Espírito de Deus tem em suas mãos, através da instrução, através do ensinamento, para nos conduzir, nos guiar, como diz Romanos 8,14. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelas mãos, pelo Espírito de Deus. Como é que o Espírito de Deus primordialmente nos guia? Pela palavra.
Como é que o Espírito de Deus guiou Abraão? Através da palavra. Deus disse para Abraão: Abraão, larga a tua pátria, sai dessa terra de Ur dos Caldeus, larga a tua parentela, faz as malas, vem para o deserto, que eu vou te enviar a uma terra que tu não conhece. A ordem foi largar a pátria, a parentela e vir para o centro da vontade de Deus. Abraão tinha um problema. Qual era o problema de Abraão? Abraão tinha um problema que era Ló, seu sobrinho, filho de seu irmão falecido. Então Abraão era meio pai de Ló. Foi quem acabou de criar Ló. E por essa razão, ele encontrou uma justificativa para quê? Para não cumprir toda a vontade de Deus. Esse é o nosso problema. O diabo sempre vai nos convencer que nós temos uma razão para não cumprir toda a vontade de Deus. Cuidado com isso. É a pior hora da tua vida. É a hora em que você ficar convencida que você tem uma razão suficiente para não cumprir 100% da vontade de Deus. Cumprir, vamos dizer assim, 90%. Vamos guardar aí uma proporcionalidade. 10% não cumpriu. Os 100% estariam cumpridos se ele não trouxesse parente nenhum. Era a ordem de Deus. O que aconteceu? Bom, simples. Depois você vai no livro de Gênesis ler a história. Deus silencia com ele até o dia que ele vai se separar de Ló. Deus não fala mais com ele. Ezequiel, abre lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Vamos conhecer um pouco mais Deus nessa noite. Ezequiel capítulo 20. Todos encontraram? Amém? Então, misericórdia que eu ainda estou virando folha enorme. Aí parece um jornal essa Bíblia. Capítulo 20. Versículos de 1 a 3. Ouçam o que Deus vai dizer aqui. E aconteceu no 7º ano do 5º mês, aos 10 dias do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Esse mim quem é? Ezequiel, ok? Ezequiel que está narrando. Então os anciãos de Israel, alguns anciãos, foram até Ezequiel, se assentaram diante de Ezequiel, profeta de Deus, homem de Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor. Eles vieram para quê? Para consultarem ao Senhor. Destaquem isso no texto. A razão dos anciãos irem a Ezequiel foi consultar ao Senhor. Ezequiel era a boca do Senhor. Ok? Eles queriam ouvir a voz de Deus pela boca de Ezequiel. Entenderam? Então veio a mim, quem é esse mim? Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Jeová. Opa! O que aconteceu? Num linguajar bem carioca, nosso aqui do Rio de Janeiro, Deus está dizendo: vocês vieram me consultar? É ruim. É ruim que eu vou falar alguma coisa com vocês. O que aconteceu?
Resposta, versículo 16. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Uau! Em síntese, o problema dos anciãos estava em que eles haviam ultrapassado as palavras de Deus, que proibiam eles de tudo aquilo. Veja o que Deus está dizendo para mim e para você. Eu tenho dois modos de ser consultado por você. Só há dois modos. Primeiro modo, você pode me consultar através da minha palavra. É o modo geral. Cada um de per si, cada um individualmente, pode ir à minha palavra e me consultar. E conhecer a minha vontade. Segundo modo, um modo, usar uma palavra moderna, personalizado. Você pode me consultar através da lâmpada do Senhor. Lembram de Provérbios? Já dei essa aula aqui. O que é a lâmpada do Senhor? O Espírito do homem. Nós temos o Espírito de Deus em nós. A Bíblia diz em Coríntios, através de Paulo, aquele que se ajunta, se une ao Espírito de Deus, é um Espírito com ele. O Espírito de Deus dá testemunho ao nosso Espírito. Ele se comunica com o nosso Espírito. Ele se comunica com a nossa consciência. Quando Ele quer nos passar alguma coisa, Ele vai revelar ao nosso espírito. Esse é o modo personalizado, individual, especial. Mas existe o nível básico. Qual é o nível básico? Consultar a Deus através da sua palavra. O que é que aconteceu aqui com esses bonitões anciãos de Israel? Eles não querem um tratamento de Deus personalizado. Com a vida toda bagunçada, tudo desajustado, não foram à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ia dar chicote neles. Eles iam saber rápido qual era a vontade de Deus, fugiram da palavra de Deus, se achavam importantes, eram anciãos de Israel, tinham posição, eram invejados pelo povo, o povo os via como respeitáveis, honoráveis. Eles se achavam tão especiais que eles passaram por cima da palavra. Foram ao profeta para ouvir pela boca do profeta a voz de Deus. É aí que Deus entra e diz: é ruim. O que é que deixou Deus irado? É que Deus estabeleceu uma regra. Aqui em Ezequiel, Ele estabelece uma regra em que você só tem o direito de obter de Deus um tratamento pessoal, personalizado, se você está alinhado com a palavra de Deus. Você já recorreu à palavra de Deus. Se você não recorreu à palavra de Deus, não queira
um tratamento individualizado. Não queira ser tratado de forma especial. Observa Abraão. Abraão descumpriu a palavra de Deus. Deus deixou de falar com ele. Só voltou a falar com ele quando ele se ajustou dentro da palavra. Aí Deus se aproximou dele de novo. Tratamento personalizado. Tratamento individualizado, especial, de honra. Se nós, como cristãos, aprendermos essa regra e colocarmos em prática essa regra, nós nunca estaremos desorientados dentro da comunhão com Deus. O que nos leva a estar desorientados é sermos como os anciãos. Não nos preocuparmos de alinhar nossas vidas dentro da palavra de Deus e querermos que Deus fale conosco. E Deus fecha a boca e não fala. Deus disse para Ezequiel: eu não falarei com eles. Diga para eles: eu não falarei com eles. Uau! O que Jesus nos ensinou naquela oração que nós apelidamos de Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, seja feita tua vontade. Observa, Jesus nos ensinou e ele praticou na hora difícil da vida dele. Praticou ou não praticou? Praticou. Qual foi a hora difícil da vida dele? Getsemane. O que é que ele diz no Getsemane para o Pai? Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua. Uau. Ele estava enquadrado dentro da palavra de Deus. Se somos filhos de Deus, temos que entender Deus. Deus é muito claro. Há um preço a ser pago. Deus virou para Abraão um dia e disse: me oferece teu filho Isaque, isso, esse que tu ama, é apaixonado por ele. Leva para o Monte Moriá, leva a faca, leva a lenha, constrói o altar e me oferece de holocausto. Uau! Você está preparado? Tem um preço e é alto. Qual foi o preço que José pagou? O preço de fugir do adultério com a mulher de Potifar. Ele preferiu voltar para a prisão. Ele preferiu a escravidão. O diabo deve ter sussurrado no ouvido dele: ô rapaz, entra nessa aí que a mulher manda pra caramba. Ela domina o marido. Você vai ficar só na sombra dessa família. Vai se dar bem. Vai conseguir um cargo, uma patente nesse reino aí. É possível. A Bíblia diz que ele fugiu dela. Ele pagou um preço? Pagou. Ele esmurrou o próprio corpo? Sim. Renunciou os anseios da carnalidade? Sim. Amou mais Deus do que o pecado? Sim. Preferiu a prisão? Preferiu. Há um preço para pagar. O que aconteceu com Moisés? Ele era talvez o único filho e adotado da filha de Faraó. É possível que ele fosse o herdeiro do lugar de Faraó. Era possível. E ele sabia disso. Ele foi criado para aquele cargo. Mas ele tomou consciência. A Bíblia diz que ele fez pouco caso de ser filho da filha de Faraó e preferiu sofrer com seu povo.
e partiu para sofrer com seu povo. Uau! O ódio foi tão grande contra ele, que Deus teve que prendê-lo no deserto mais 40 anos, até que todos os inimigos dele morressem. Deus só inaugurou o chamado de Moisés quando ele já tinha 80 anos de vida. Depois de 40 anos fugitivo no meio do deserto, sendo caçado pela polícia do Egito. O nome dele na lista de prêmios. Quem o encontrar, mate-o e vai receber um prêmio. Isso é possível? É. Tão possível que Deus escondeu ele no meio do deserto. E não escondeu durante um ano, foram 40 anos de esconder. Ao final de 40 anos, Deus se revela para ele e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está com as sandálias é terra santa. Moisés, os inimigos teus que procuravam te matar, todos já morreram. Agora eu tenho um chamado para você. Você vê que foi um preço que ele pagou. Deus não revelou o chamado enquanto Deus não removeu os inimigos dele. Porque se ele se aproximasse com os inimigos dele, com a cabeça dele a prêmio, ele morreria imediatamente. Deus é sábio. Deus poupou Moisés. Mas o caminho de Moisés foi de dores. Dores horríveis. Abandono. Abriu mão do palácio, abriu mão da riqueza, abriu mão do poder, abriu mão de tudo e se lançou num deserto, fugindo, querendo se aproximar de Deus, querendo entender o seu chamado. Nessas horas de dor, a nossa mente turba, você sabia? Nessas horas de confronto, a nossa mente tem uma tendência a desorientar. O espírito do diabo nos cerca, os demônios nos cercam com espíritos de desorientação, para nos levar à loucura, a enlouquecer. Ficamos sem entender nada. É por isso que o salmista escreveu o Salmo 32. Por isso que Deus virou para o salmista e disse: escreve. Eu quero guiar o meu povo. O meu povo não tem a mínima chance nesse império das trevas que é a terra. Meu povo não tem a mínima chance se eu não guiar o meu povo pelo caminho que o meu povo tem que andar. Eu guiarei, eu vou instruí-los, eu vou ensiná-los a andarem por esse caminho. E eu espero que o meu povo não seja como o cavalo, não seja como a mula, não seja um bando de burros, rebeldes, que precisam de cabresto. Porque assim morrem os ímpios, sem entendimento. Mas aquele que confiar em mim, eu estou recitando o Salmo, está tudo escrito lá. 8, 9, 10. Mas aqueles que confiarem em mim, a minha misericórdia os cercará. Ou seja, Deus conhece o nosso amanhã. Deus conhece as nossas lutas que ainda vão vir. Ele conhece tudo. E só fica de pé no amanhã. Só fica de pé no meio dessas lutas que ainda virão aqueles que tiverem um verdadeiro evangelho. Quem tiver discípulo do evangelho do materialismo vai se desesperar, vai negar Jesus rapidamente. Entenda, nós não temos a mínima chance. Olha para, bota outro na fila, Daniel. Daniel era primeiro-ministro do império. Armaram uma cilada para ele, atacando a vida de oração dele.
obrigaram o imperador a decretar um decreto doido lá, que alguém que se colocasse por 30 dias a orar, invocar um outro Deus, ele seria morto, seria jogado na cova dos leões. Daniel fez pouco caso do decreto do imperador. Abriu mão do cargo dele, abriu mão de tudo. Pouco se lixou, pouco se interessou pelo dinheiro, pelo emprego, pelo trabalho, pelo sucesso, pela própria vida. Ele não sabia o que ia acontecer. Deus não disse para ele, isso, fica de pé que eu vou te salvar. Olha, eu vou mandar um anjo. Deus não falou nada para ele. A prova é difícil, porque Deus silencia. Deus prova a nossa fé. Deus prova quem confia nele e quem não confia. Entenda, em nome de Jesus. Ele entrou na cova ali apenas confiando em quê? Confiando no Deus que ele servia. Mas se Deus quisesse deixar ele morrer, ele morreria. Ele estava literalmente nas mãos de Deus e só. Nem o imperador que gostava tanto dele podia fazer nada. A cilada foi bem armada. Ele não sabia que os leões iam jejuar. Ele não sabia que ia descer ali um anjo para fechar a boca daqueles leões ou alguma coisa sobrenatural. Então não sabia de nada, não foi avisado de nada. Não foi preparado com aviso prévio, não. Foi confiar somente. Ele tinha uma causa. Você está entendendo? Moisés tinha uma causa. Abraão tinha uma causa. Aleluia. Nós precisamos entender que o nosso Jesus tem uma causa. E a causa dele é a nossa causa. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. É importante que você compreenda que Deus tem a sua palavra para te instruir. Esse é o nível básico. É o primeiro nível que cada um tem que ser instruído, é na palavra de Deus. Se por um acaso a palavra de Deus nos instrui dentro do caminho, não queira exigir de Deus um tratamento individualizado. Não vá a Deus, Senhor, usa um profeta para confirmar isso para mim. Não faça isso. Porque existe uma coisa chamada tempo aceitável. Se você esgota o tempo aceitável com pedidos desorientados a Deus, com pedidos sem base bíblica, você perde a bênção, perde a vitória. Cuidado para a vitória não estar entre tuas mãos e ela sair entre teus dedos. Cuidado. Cuidado com os últimos momentos. Cuidado com a tua bênção. Tenha carinho com a tua bênção. Não fica brincando de incredulidade com Deus, pedindo para Ele confirmar o tempo todo. Não exija de Deus tratamento personalizado. Se Deus levantou um profeta para falar contigo, olha aí o tratamento personalizado. Deus tem inúmeras formas de revelar a vontade dele para você. Inúmeras. Mas a forma básica é a palavra. Se você já foi à palavra, amém. Peça a Deus um tratamento personalizado. Ou seja, peça a Deus uma revelação pessoal, ou por meio de sonho, ou por visão noturna, ou por meio de uma revelação de olhos abertos, ou não, de olhos fechados, não importa. Deus tem 1000 maneiras para te dar esse tratamento personalizado, individualizado. Mas só vá a Deus pedindo esse tratamento se você já foi à palavra de Deus.
Se não foi a palavra de Deus, ou se a palavra de Deus condena você naquilo que você quer fazer, não vá ao profeta querendo ouvir Deus. Porque o profeta, se for homem de Deus, mulher de Deus, vai dizer: Deus tem uma mensagem para você. Qual é? Nenhuma. Ele mandou dizer que não vai falar mais com você. Cuidado. Leia Ezequiel. Sabe o que ele disse para você? É ruim, hein? Vou falar não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é criador. Ele usa de 1000 maneiras para falar contigo. Se Ele te vê enquadrado na palavra. Porque Ele é Pai, Ele quer comunhão contigo. Uma vez estava eu e Vera indo para Goiânia, capital do estado de Goiás. E ali havia um pastor, amigo nosso de muitos anos, que havia me convidado para levar a palavra no culto de domingo lá. Ele descobriu que eu ia para uma cidade próxima de Goiânia. E ele falou: pastor João, vem aqui nos honrar com a palavra de Deus na igreja. Eu falei: que bênção. Eu vou estar umas 2 horas de Goiânia e vou aí. Que horas é o culto? 7 horas da noite. Era um domingo. Só teve um problema. Eu esqueci o endereço em casa. E eu fiquei igual uma barata tonta, sem o telefone dele, sem o endereço, rodando a capital de Goiás, rodando uma cidade, talvez 1/3 do Rio de Janeiro, perdido. Vou procurar aonde, Deus? Aonde? Irmãos, eu estava dirigindo já umas 2 horas, rodando 1 hora talvez, rodando dentro de Goiânia. Quando eu paro no sinal de trânsito, e a Vera olha assim e vê 2 rapazes de gravata atravessando a rua. E ela diz assim: vamos perguntar sobre essa igreja e sobre o pastor, né? Vamos parar esses 2 e perguntar. Vai que a igreja esteja aqui próximo. Aí nós perguntamos. Eles falaram assim: é naquela rua de trás lá. Lembra que Deus diz que você recebe visitação de anjos e você não sabe que são anjos? Naquele dia eu falei: Vera, isso só pode ser anjo. Eu estou há quase 2 horas rodando essa cidade, procurando uma igreja sem endereço, sem nenhuma referência. Não existia nem aquela referência perto do shopping e tal. Não tinha nenhuma, nada. Eu estava perdido, literalmente, à procura de uma igreja para mim num lugar desconhecido. Nem o bairro eu tinha, nada. Não era a época de celular. O celular veio anos depois. Entenda, Deus tem suas maneiras. Deus tem o seu tratamento VIP também. Tem o seu tratamento personalizado, que Ele vai usar na hora que Ele quer para nós. Agora, entendam, Ele só vai usar se você já passou pela palavra. Se você já foi a palavra dEle. A palavra de Deus é luz para o teu caminho. Ele ilumina o teu caminho através da palavra de Deus. Ele te orienta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você já foi a palavra de Deus, aí você tem direito a uma revelação. Você pode dobrar o joelho e dizer: Pai, fala comigo, Senhor. Agora, se o teu coração te acusa, se Deus já tem dito para você que Ele quer que você ore mais, Ele quer que você jejue, Ele quer que você seja mais fiel nesse aspecto, naquele aspecto. Se Ele já falou,
cuidado com o silêncio dele. Não se escandalize com o silêncio dele. Não vire para o pastor da igreja ou para qualquer irmã de oração ou irmão, qualquer vaso de Deus e diga: irmão, eu estou um pouco entristecido com Deus, que Deus já não fala comigo há um tempão. Deus não se manifesta para mim já há muito tempo. O que o senhor acha que está acontecendo? Se eu tiver que te responder, eu vou te responder da seguinte maneira: vai à palavra de Deus. Tente recordar do que Deus já te mandou fazer através da palavra. E faça, porque aí a revelação vai voltar. 99,9% dos casos de silêncio de Deus é porque Deus não se deixa manipular pela nossa preguiça, pela nossa distração, pela nossa pressa. O tempo de Deus é perfeito. É perfeito. É o melhor tempo para nós. A vontade de Deus é boa e perfeita, é a melhor para nós.